porque eu amo demais vocês e orei por vocês e pensei o que eu poderia compartilhar com eles. E eu creio que 13 anos é um momento muito específico na vida da igreja, porque no meio do povo de Israel, 13 anos era um tempo de maturidade na vida dos jovens. Aqui para a gente, maturidade são 18 anos, né? 21. Lá não, 13 anos, o jovem era considerado maduro para assumir família, para ir para a guerra, para fazer qualquer outra coisa, e tinha um cerimonial naquele momento que era o bar mitzvah. Você já tinha ouvido falar disso? Eu tive o privilégio de estar no bar mitzvah de um casal, de 2 filhos gêmeos de um amigo meu judeu. E aos 13 anos, a cerimônia durou 1h30 aproximadamente, e eles repetiram de cor todos os textos do Talmud, que é o livro do Antigo Testamento. Em hebraico, não em português. 13 anos. Você vê como eles levam a sério. Então, diante disso eu estava pensando, o que eu gostaria para os meus irmãos, para o pastor Ludovico, para a pastora Solange, para o pastor Leandro, a esposa, que são tão amigos preciosos, que têm sempre estado perto de mim. O que eu desejaria? E eu pensei, sabe, Ludovico, que o melhor no meu coração que eu desejaria para vocês era uma vida abundante. Porque quando você é criança, você tem de pouco as coisas, não é? Você não pode dar muita coisa na vida na mão das crianças, porque elas vão desperdiçar, vão estragar, vai fazer mal, vai se machucar. Porém, quando você tem maturidade, e 13 anos já é muita maturidade para essa comunidade, o desejo do meu coração é que haja uma vida abundante. E em cima disso eu pensei, mas como ter essa vida abundante? E por isso eu gostaria, para compartilhar sobre essa questão, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 7, no verso de número 1 em diante. Todos acharam? Romanos 7, verso 1. Porventura, irmãos, ignorais, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Preste atenção, hein? Vida abundante tem muito a ver com isso, olha. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. E vocês têm conhecido muito e têm tido muito da palavra de Deus, eu tenho certeza. Mas é uma coisa que é fundamental para esse aniversário. Você tem consciência que a lei tem domínio sobre o homem, sobre a mulher, sobre o jovem, sobre a comunidade da Graça de Itaquera durante toda a sua vida, e que vida abundante depende dessa consciência? Você tem consciência disso? Quando Deus falou comigo nesse texto, você sabe que eu fiquei assim com essa cara de interrogação que nem você, e não faz pouco tempo, foi agora recente. Como é isso? A lei tem poder sobre o homem, Rafael. A lei tem poder sobre o homem, tem domínio sobre o homem. E é verdade. E dependendo de como a gente entende a lei, o domínio, e como a gente se submete à lei, vai determinar o futuro de nossas vidas, abundante ou não.
Tem lei que é muito fácil de entender e com certeza vocês já ouviram muitas vezes. Por exemplo, uma lei física, a lei da gravidade. Ela tem domínio sobre a vida da gente, não tem a lei da gravidade? Se a gente pular do alto, a gente vai cair. Se a gente quiser contrariar essa lei e pular do 10º andar, nossa vida não vai ser nada abundante. Tem autoridade, mas não é esse tipo de lei que eu queria conversar com vocês. O que Deus trouxe ao meu coração é que existem princípios da palavra de Deus que são lei, e que não adianta, a gente tenta transferir a responsabilidade do que acontece para as pessoas que estão ao redor, para as autoridades na nossa vida, tenta transferir, a falar, não, a culpa não foi minha, foi do pastor, não, a culpa não foi minha, foi da esposa, não, a culpa... Com certeza, meu irmão, na maior parte das vezes nós transgredimos uma lei básica que está lá em Gálatas, no capítulo 6, que chama-se Lei da Semeadura. Só para, coloca o dedinho aí em Romanos, não dá para fazer isso no iPad nem no celular, tira o dedinho. Mas vai lá para Gálatas. Gálatas no capítulo de número 6, só para você conferir. Seis, 7. Eu acho que uma vida de maturidade, 13 anos, é tempo suficiente para a gente falar. A igreja vai ser um sucesso daqui para frente, porque eu vou semear bem, ou eu vou semear mal e não vai ser um sucesso. Não transfira para ninguém. Você crê que você foi chamado para uma vida abundante? Você crê que essa comunidade deve ter vida abundante? Você quer assumir esse compromisso aos 13 anos de vida dessa comunidade? Vai depender de você, o que você semear ou deixar de semear. Oh, que bênção, tem texto aí? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Qualquer pessoa que tentar fazer o contrário do que diz esse versículo, é zombaria de Deus. E de Deus, pois o que o homem semear, isso também colherá. O pastor Ludovico e eu, nós tínhamos um grande amigo que chamava-se pastor Glênio Paranaguá. Temos ainda, né? Mas a distância nos separou. Ele falava muito claramente, não adianta, amigão, você semeia milho e quer colher trigo. Quem semeia milho, colhe. Adianta, depois que escolheu a semente, que é o milho, querer colher ervilha. Adianta, depois que jogou a semente, o milho, você querer colher cevada. Escolher a semente está nas suas mãos. A colheita não depende de você. Você escolhe a semeadura, a colheita vai ser consequência. Próximo versículo, o que diz? O que o homem semear também escolherá. Quem semeia na carne, quem semeia no conforto, nos prazeres da carne, quem semeia fundamentado em poder, coisas que o mundo deseja, vai colher destruição. Mas quem semeia no Espírito, sabe o que é semear no Espírito? 3 coisas: palavra, oração e comunhão. Só isso, Jorge? Mas eu estou pensando, não, tudo bem, mas está ligado a isso. 3 fontes de obtenção de bênção que é semear no Espírito. Semeia no Espírito lendo a palavra, semeia no Espírito ouvindo, falando com Deus. A palavra é ouvindo de Deus, e semeia no Espírito tendo comunhão uns com os outros. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Você acha que isso é vida abundante, colher a vida eterna?
Isso é vida abundante, não é? Quem semeou na carne, não precisa dar muito exemplo. Vocês têm visto o petrolão aí? Vocês viram quem foi para a cadeia, por incrível que pareça? Os donos das construtoras. Quem iria imaginar? Quem semeia milhões? Se quem semeia milho come milho, quem semeia milhões vai colher o quê? Milhões! Semeou mal. Quem semeia na carne não diz que vai colher milhões, diz que vai colher destruição. Está aí. Está aí. Está nas suas mãos o futuro dessa comunidade. Está nas suas mãos o futuro dessa comunidade. Está nas suas mãos o futuro dessa comunidade. Não está na mão do pastor Ludovico só não, hein? Porque vocês são semeadores, cooperadores da semeadura de Deus que o pastor Ludovico exerce aqui nessa comunidade, juntamente com a pastora Solange. Amém? Tem algum ímpio que não concorda? Próximo. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer as casas de paz. Não nos cansemos de nos reunir nos GDs. Não nos cansemos de fazer a célula. Não nos cansemos de nos empenharmos na palavra. Não nos cansemos de almejar o púlpito e ser palavra profeta de Deus. Pois no tempo próprio nós, se não desanimarmos, semeadura e colheita é uma lei. É uma lei. Só que na hora da semeadura, meu irmão, não adianta ter pressa. Tem que tirar pedra, tem que tirar toco, tem que passar arado, tem que adubar a terra. Mas diga assim, eu vou colher. É isso daí, meu irmão. Quer ver um exemplo disso? E a Bíblia é cercada. Esses dias eu tenho aqui me deleitado em estudar a vida de Salomão. E Salomão foi o homem que escreveu muito sobre semeadura e colheita. Quer ver, por exemplo, em Provérbios? Vá no livro de Provérbios, no capítulo 14. Provérbios 14, Provérbios 17. Eu sei que está no meio do livro de Provérbios lá. Eu vou pegar o acaso aqui, porque é todo Provérbios. Pegar 3, ao acaso não, 3 que me está na mente muito claro aqui, porque eu vi esses dias. 3, 17 e 14, por exemplo. 3, 17 e 14. Perdão, eu falei 3? Não falei não. Eu falei 3, irmãos? Não, vocês estão ouvindo mal, vocês precisam de médico. Mãe, eu não falei 3,17? Viu? 3,17. Não, eu falei Provérbios 3. Que 3 o quê? Provérbios 17. Ai, ai. Minha mãe sempre diz que eu estou com razão. Provérbios 17, verso de número 14. Acharam? Começar uma discussão. Você fala, isso aqui tem a ver com igreja? Começar discussão é que nem abrir brecha num dique. Olha que coisa fantástica. Às vezes começa uma coisinha aqui. Esses dias eu estava conversando aqui com um amigo. Ficou uma discussão sobre um ponto de vista de uma igreja e o outro ponto de vista de outra igreja. Será que entra problema aqui?
Sabe aquelas coisinhas? Deve batizar com água, aspersão, ou dentro do tanque batismal. O problema é predestinação ou não predestinação? E começa uma discussão com cada picuinha. O irmão passou e não me cumprimentou. Toma cuidado. Olha a semente que você está escolhendo para, a partir dos 13 anos dessa igreja. Porque diz aí, olha, começar uma discussão é que nem abrir brecha num dique. Sabe o que é abrir brecha num dique? Sabe represa? Vocês já viram represa, Furnas, alguma represa assim, que você vê aquela parede enorme, um monte de água? Aí você abre um furinho lá e a água começa a vir, mas a força da água começa... Tá? Vocês assistiram na Era do Gelo? Eu amo aquele esquilinho. A hora que começa a romper a represa, que ele põe o dedinho ali. Aí abre outro furinho, ele põe o pé. E tenta tampar e de repente aquele monte de água leva ele e ele perde a noz. Meu sonho é que aquele esquilo um dia coma aquela nozinha que ele quer pegar. Nem que eu tenha que esperar a Era do Gelo número 2010, mas eu ainda vou ver ele comendo aquela... a nós, sabe? Mas, assim, começar uma discussão é assim, você está abrindo um buraquinho na parede da represa, você não sabe como vai acabar. Resolva essa questão antes que surja contenta. Veja só, percebe como a semeadura está mais perto da gente do que a gente imagina? Problema, isso aí é uma má semeadura. Quer ver outro exemplo? Veja aí 16, eu falei 17, 14, né? Vê o 16, 18, vai, só mais um, só para ter uma ideia. (16, 18). A soberba precede a ruína. Tem gente que começa tão bem, começa na humildade, começa na sinceridade, começa no primeiro amor por Jesus, mas de repente, começa Deus a abençoar com o ministério, abençoar com bens, e de repente, sobe aquela soberba. Cuidado, isso precede o quê? A ruína. Deus fala assim, quando enche o teu coração o que eu te dou, se você começar a ficar muito cheio de si, não entender que sou eu que estou dando, aconteceu isso com quem? Nabucodonosor. Deus deu uma chance para ele lá, abençoou, ele pegou, olhou assim e falou, como eu sou bom, olha o reino que eu construí. Deus pegou e colocou que nem um animal pastando. E ficou piradinho até o final da vida dele. A soberba vem antes da ruína. É outra semeadura. Sabe, meus irmãos, sabe qual foi a pior semente que foi semeada nesse mundo? Você tem ideia? A pior semente que teve nesse mundo não foi o pecado, não, irmã. Vocês estão certos na essência, mas estão errados na colocação. A pior semente que teve foi a desobediência. E o fruto foi o pecado. Você fala, mas isso aí foi lá no Éden, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, os nossos pais semearam e os filhos colheram e continuam colhendo. Você pensa que a semeadura é hoje, tudo bem e acabou? Semeadura tem consequência. Semeadura deixa continuidade. Davi semeou muito mal no adultério com Betsabá. Deus perdoou, mas as consequências foram terríveis na sua família.
Palavras são sementes. Às vezes a gente fala uma coisa um para o outro, irmão para irmão, esposo para esposa, pai para filho, filho para pai. E aí isso é uma semente que vira uma contenda, uma represa que está se abrindo. Depois a gente se acerta, pede perdão, mas pensa antes de semear, porque nunca mais vai ser a mesma coisa, porque aquilo lá foi lançado. Pense bem. O pecado foi a pior semeadura que fizeram. A desobediência foi a pior coisa que já aconteceu. Pior. E sabe por que o pecado foi ruim? Desculpa, a desobediência, a questão lá do Éden, do primeiro pecado foi ruim? Sabe por quê? Eu pergunto para vocês, se uma pessoa desobedece, o que é pior, hein? Deixa eu pensar uma pergunta aqui. O que é pior? Contrariar uma lei ou matar uma pessoa? Essa é fácil, hein? Deixa eu escolher um voluntário, você. Qual que é pior? Matar uma pessoa ou contrariar uma orientação? Matar uma pessoa parece o mais forte, né? Pois é, não foi. Hã? Agora não vale, tinha 50%. A irmã chegou a contrariar, agora não vale. Ah, você tinha dito antes, mas eu percebi, irmã. É que eu fiz de conta que eu não te ouvi. Sabe por quê? O que o irmão falou é verdade. Aparentemente matar é o pior. Mas o que a irmã falou é verdade. Contrariar. Por que o estrago foi tão grande no início? Por um motivo só. Quantas leis existiam na formação do universo por Deus? Uma. Gênesis 2:17. Abre lá. Gênesis 2:17. Só uma lei, pastor Ludovico. Umazinha. Foi a única lei que Deus deu para Adão e Eva. O que está escrito em Gênesis 2:17? Quer ver? Vamos ler até um pouquinho antes. 16. E Deus deu a ordem para eles, para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Porém, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Meu irmão, tinha uma lei só. Só uma lei. Da árvore do bem e do mal não comerás. A lei tem domínio sobre o homem. Romanos 7:1. Essa lei era a única lei que tinha, e tinha domínio sobre o homem e uma mulher. Eles fizeram bem o quê? Comeram da árvore do bem e do mal. Quebrar é a mesma coisa, eles fizeram a mesma coisa do que subir no alto de uma árvore e pular, a lei da gravidade. E a consequência veio. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5:12, e pelo pecado entrou e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, e vai por aí afora. Desobediência. Adão e Eva semearam, e a humanidade colheu. Mas e a morte?
E a morte? A morte vem em Gênesis 4. E aí você vai entender. Gênesis 4:8. Acharam? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? E dá uma olhada, hein? Caim foi peitudo aí, topetudo. Parece a Dilma respondendo, viu? Respondeu ele: não sei. Tudo que a Dilma e o Lula respondem todo dia: não sei. Por acaso sou eu responsável por meu irmão? Pergunta do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, e Deus foi pesado. Você e toda a tua descendência vai morrer. E nós ficamos, por causa disso, debaixo da escravidão do pecado. Naquele dia o pecado entrou. Olha a semeadura. Tem uma lei forte, que é a lei do pecado e da morte, que entrou e que domina a gente. Tudo bem? De repente, Caim mata Abel. Ele mata, Deus chega e pergunta: cadê teu irmão? Ele responde estupidamente para Deus, dizendo: porventura sou eu o guardião do meu irmão? E Deus não fala nada. Alguém da linhagem do Amadeu. Não adianta baixar o olho, é você mesmo. Vem. Por que ele foi tão condescendente assim com Caim? E não foi tanto com Adão e Eva? Aí você pegou pesado, isso aí eu já tinha falado. É simples, meus irmãos. Alguém quer ousar responder? Por um motivo muito óbvio. Tinha lei naquela época dizendo: não matarás? Já tinha sido feita essa lei? Essa lei foi dada lá para Moisés muito tempo depois. O homem fica debaixo do domínio da lei. Adão e Eva estavam debaixo do domínio da lei. Dessa árvore você não come o fruto. Mas ninguém tinha dito para Caim: não matarás. E por isso ele não estava debaixo do domínio dessa lei. O que se podia esperar do pecado e da morte além disso? E aí caminhou o mundo, meus irmãos. E aí caminhou o mundo. O mundo foi morte, foi destruição, as árvores começaram a dar espinhos. Começou a ter peste no campo, começou a ter doença, tudo por causa da desobediência de uma lei, uma única que Deus tinha dado. Ali entrou o pecado e acabou. O homem estava debaixo do domínio de Deus. Deus falou assim: tá bom, você quer ficar debaixo do domínio das trevas? Fica. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo chegou para ele e falou assim: eu darei todos os domínios do mundo e tudo isso daqui, as riquezas, se você prostrado me adorar. Porque pertencia a ele, foi entregue o domínio a ele. Jesus não contestou, falou simplesmente: só o Senhor teu Deus adorarás. Mas foi entregue na mão dele. Foi entregue na mão dele. Meus irmãos, a partir daí, essa semeadura
gerou algo terrível. A semeadura de Adão e Eva gerou a lei do pecado e da morte. E sabe o que acontece com essa lei? Impede as pessoas de ter maturidade, impede a igreja de ter maturidade, impede a igreja de ter vida abundante, impede os irmãos de ter vida abundante. E chega um ponto que as pessoas pegam e começam, sem conhecer a Escritura, começam a dizer exatamente o que Paulo faz referência na continuidade desses versículos. Veja, vamos voltar lá para Romanos no capítulo 7, e nós vamos partir para o encerramento. Meu relógio está certo, pastor? Que horas são agora? Ah, tá, olhei lá, estava a temperatura. Ah, ele tem segredinho, né? Eu falei, bom, a temperatura eu sei, mas que horas são? Acho que o meu parou, viu? Eu preciso mandar arrumar mesmo esse aqui, viu? Bem que você falou, mais um dos seus sábios conselhos. Sabe o que aconteceu a partir daí? Verso de número 15. 7,15. Porque nem mesmo entendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não vou perguntar para levantar a mão nem nada, mas com certeza todos nós já vivemos essa situação. Quem não chorou um dia falando assim, que coisa, eu não faço o que eu quero. Parece que o que eu detesto, que eu não queria fazer, eu faço. E o que eu quero, muitas vezes eu não consigo fazer. Veja o próximo. 16. 7,16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Próximo. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita. Veja só, Paulo estava dando entendimento a essa verdade. Depois que Adão e Eva desobedeceram a única lei que dominava o homem, tinha domínio, criaram uma segunda lei, entrou a lei do pecado e da morte. E o pecado não são atitudes, é uma pessoa, é uma força habitando, é uma lei dentro de nós. E a gente não faz o que quer, mas é o pecado. Parece que a gente quer fazer o bem e faz o mal. Esse texto está dizendo assim, Paulo fala, então é o pecado que habita em mim. Próximo. Sei que nada de bom habita em mim, é verdade. Por quê? Porque Adão semeou mal, e a colheita é nossa. Nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Meus irmãos, só você e Deus conhecem o que está na tua mente. Fala para Ele aí na sua mente, não precisa levantar a mão nem nada, fala assim, é verdade, é assim comigo. E eu estou falando em voz alta porque comigo também acontece isso. Sabe? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Estou cansado muitas vezes de errar e voltar atrás e pedir perdão. Próximo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Próximo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas é quem que faz? Ficou claro para você o que é o pecado? Como se livrar dessa semeadura e ter vida abundante?
Só existe um caminho, meu irmão. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 7, no verso 2 e 3, ele dá a resposta, só tem um caminho. Ele faz um paralelo. Ele faz um paralelo entre a vida conjugal e a situação da escravidão de uma lei. Romanos 7, 2. Por exemplo, o primeiro versículo qual que era? A lei tem domínio sobre o homem, certo? 7:1. Aí ele fala, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu, enquanto ela estiver, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Próximo. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela, mesmo que venha se casar com outro homem, não será. A lei tem domínio sobre o homem. A única coisa que livra o homem, a mulher da lei é a única coisa que livra é a lei do pecado e da morte está dentro de nós. Só uma coisa podia nos livrar dela, a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quem morre está livre da lei. Quem morre está livre da lei. Paulo, no momento seguinte ali, não precisa colocar o versículo, mas ele diz, ou até coloca, verso de número 24, 7:24. Ele diz assim, miserável homem que sou, que escravidão terrível, que desgraça que eu vivo, eu quero fazer o bem e não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço, já não sou eu mesmo, é porque tem um pecado dentro de mim, a lei do pecado que habita em mim. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Só mesmo a morte. Só mesmo a morte. E Paulo usou o paralelo do casamento para mostrar isso. Sabe, meus irmãos, quando Jesus andava por esse mundo, principalmente nos 3 anos de ministério final dele, os 3 anos de ministério, me perdoe, que foram só 3 anos, as pessoas se apaixonaram por Jesus. As pessoas se apaixonaram. Jesus começou a andar, fez o sermão do monte, multidões e multidões foram até lá e ficaram ouvindo a Jesus e se apaixonavam por ele. Ele saía do monte, as pessoas iam atrás para ouvir, só que começavam a ouvir e depois terminava aquele tempo, não tinha comida. Jesus transformava pedra, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, e as pessoas viam aquilo e ficavam mais apaixonadas. E aí aquela multidão ia atrás dele e de repente, cadê ele? Ele estava dormindo aqui na beira do mar, de repente ele desapareceu, eles viram que Jesus tinha andado sobre as águas e se apaixonaram mais ainda. E no correr de 3 anos, via ele atendendo o leproso, abraçando o leproso, tocando, curando os enfermos, e se apaixonavam por ele. E viam aquele homem, quando todos diziam que devia apedrejar a prostituta, ele ia lá e abraçava e falava, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se apaixonavam por ele. E aqueles homens e mulheres e aquela multidão, a humanidade naquela época, sabe o que eles queriam fazer, Rafael? Se pudesse, eles queriam casar com Jesus.
Mas só que todos já nascem casados com as trevas, com o inferno. O homem já nasce em pecado, a humanidade nasce em pecado. Paulo falou assim que a noiva, a esposa só está livre do marido se ele morrer, ou se ela morrer. E aquela humanidade toda queria estar casada com Jesus. Jesus falou assim: pode deixar, quando eu for levantado das trevas, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. No dia que Jesus foi levantado na cruz do Calvário, Ele atraiu toda a humanidade a Ele. Ele atraiu toda a humanidade, todos aqueles homens e mulheres, você e eu, vocês que estão sentados, eu que estou aqui em pé, a criança que está no colo daquele jovem, todos foram atraídos na cruz do Calvário com Cristo. E no dia, no instante em que Jesus morreu, nós morremos com Ele. O noivo da humanidade chegou e falou: cadê minha mulher? Olhou na cruz e a humanidade toda estava morta. O diabo falou assim: o que eu vou fazer com essa mulher morta? Para que serve isso daí? Virou as costas para a humanidade. E a humanidade ficou morta lá na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E você e eu ressuscitamos com Ele. O diabo já tinha dado área para a gente. Falou: mulher morta eu não quero. A humanidade morta eu não quero. Nós morremos com Cristo. Você entende isso? Você entende isso? Feche os seus olhos, curve sua fronte. Veja aí na cruz do Calvário, você crucificado com Cristo, o seu rosto na cruz. Diga assim: eu morri com Cristo. Eu morri para a lei do pecado. Eu morri para Satanás. E diga assim: eu agora estou livre para casar com Jesus. Aleluia. No terceiro dia Jesus ressuscitou, saiu do túmulo, a grande pedra rolou. Mas Ele não saiu sozinho. Curve sua fronte de novo, feche os seus olhos, olha lá quem está saindo com Ele. Você e eu. Diga assim: eu ressuscitei com Cristo. Eu tenho uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu estou livre do marido Satanás. Agora eu sou noiva de Jesus. Aleluia, vamos louvar a Deus, porque Ele fez isso na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, 13 anos de vida de igreja, de ministério, de vida cristã, alguns mais, alguns menos. Eu só posso dizer uma coisa para você, meu irmão. Você tem toda a maturidade em Cristo para semear bem. Sabe por quê? Porque você e eu estamos crucificados com Cristo. E agora não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive. Cristo que vive. E Ele clareia a nossa mente. A palavra de Deus vive dentro de mim. 1 Coríntios 2,16 diz que eu tenho a mente de... Nós temos a mente de Cristo. Só semeia mal quem quer. Só semeia mal quem tem preguiça de ir na Bíblia procurar.
só semeia mal, e quem semeia mal não vai ter vida abundante. Meus irmãos, nós vivemos num dos centros conflituosos de São Paulo, que toda São Paulo é conflituosa hoje. Essa comunidade não está à toa aqui em Itaquera. Essa comunidade está em Itaquera para que todos vejam que é possível uma vida abundante em Cristo Jesus. Não é morar no Morumbi que traz vida abundante. O que traz vida abundante é morar onde você estiver tendo Jesus dentro de você. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. A palavra diz que o poder que sustenta o universo é Jesus. Pensa nisso, o poder que sustenta o universo habita dentro de vocês e de mim. O poder que sustenta o universo está dentro de mim. Quando eu chego e toco uma pessoa, aquela pessoa é abençoada porque Jesus habita em mim. Quando eu digo uma palavra para uma pessoa que está sofrendo em vias de querer tirar a própria vida, aquela pessoa é abençoada porque Jesus está falando com ela. Vida abundante. Vida abundante. Deus não chamou você para menos do que isso. Vida abundante. Deus não chamou só o pastor Ludovico, pastor Leandro, pastor Solange, os outros pastores, só para eles terem vida abundante. Não. Vida abundante é para todos que possuem Jesus dentro de si, porque Jesus é vida abundante. Vida abundante é viver. Quando Deus trouxe os mandamentos para Moisés, ele disse assim: se vocês ouvirem os meus mandamentos e os guardarem. Quer ouvir numa nova versão? Se vocês ouvirem os meus mandamentos e transformarem eles em semente, praticar, você vai ser bendito no campo ou na cidade. Tudo quanto as suas mãos tocarem, prosperará. Haverá fartura no seu celeiro. O fruto do seu ventre será abençoado. Os animais que você tiver em casa serão abençoados. Os inimigos que vierem por um caminho sairão por 7. Se o mundo se transformar em deserto, ainda que não chova, como nós corremos o risco durante o final do ano, que nós chegamos a ficar com medo, mas Deus falava: eu transformarei tua vida num manancial de água, num jardim de regado no deserto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará na tua tenda, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você é meu, eu te amo, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, eu te remi, eu te coloquei em Itaquera para que você seja uma bênção. Aleluia! Tome posse da tua vida em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o teu destino, meu irmão. Esse é teu destino, minha irmã. Eu queria orar por vocês nessa manhã. Não, veja só, eu sei que como eu, vocês têm problemas. Deus está falando no meu coração: diga ao povo para que pare de olhar para os seus problemas e olhe para a realidade da vida que eu estou mostrando a eles. Vocês têm sido bloqueados pelo passado.
E isso impede de ver o futuro. Isaías 43 diz: não considereis as coisas antigas, e nem as passadas, porque eis que eu estou fazendo algo novo, algo que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eu sou aquele que coloco caminho no deserto, rio no ermo. Você que quer tomar posse dessa maturidade e dizer assim: o passado não tem mais domínio sobre mim, fique em pé, eu quero orar por você. Eu quero que você, antes de orar, todo homem está debaixo de uma... Acabou o tempo da lei do pecado e da morte. Existe uma nova lei para você e para mim, meus irmãos. Projete, por favor, Romanos 8, 1 e 2. Sei que o pastor Ludovico é apaixonado por esse texto, então eu queria terminar com ele. Essa é a lei, meu irmão. Essa é a lei dos 13 anos para frente da comunidade. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, de vida, me libertou da lei do pecado. Diz que libertará. Diz que já libertou. O que me libertou? A lei do Espírito e da vida. Antes, quem dominava a minha vida era a lei do pecado e da morte. Mas em Cristo Jesus, quem agora domina a minha vida, a lei que domina a minha vida é a lei do Espírito e da vida. Vida, vida com o Espírito Santo. Projete o verso de número 1, 8:1. Portanto, já não há agora condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Você não está debaixo de condenação, meu irmão. Você não está debaixo da condenação dos seus pecados passados. Você não está debaixo de condenação dos seus erros passados. Você não está debaixo do que você já viveu. Você não está debaixo da condenação das enfermidades. Você não está debaixo de condenação nenhuma. Porque só tem agora uma lei que domina a sua vida. É a lei do Espírito em Cristo Jesus. Você crê nisso? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, penetrou nas suas mentes e nos seus corações como espada de dois gumes e trouxe discernimento. O teu Espírito testifica comigo. Agora eu te peço, Espírito Santo, que não deixe essa palavra sair mais do coração. Não deixe mais, Senhor. Itaquera será reconhecida como a comunidade que vive debaixo da lei do Espírito e da vida. Ninguém conseguirá, Senhor, ser julgado por outra lei que não essa. A lei do Espírito da vida é que terá domínio sobre os meus amados. Ó Espírito Santo, esteja sempre lembrando na mente e coração desses amados que aqui estão nessa manhã essa verdade que eles tomaram posse, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastores, obrigado pelo privilégio. E igreja, feliz aniversário. Amo muito vocês. Deus abençoe.